Então vamos fazer o seguinte, para a gente já entender essa história toda, o que é exatamente exorcismo e quem pode fazer, eu queria destacar um texto que nós preparamos aqui, que na verdade é um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Eu pedi para o nosso diretor colocar aí na tela para a gente, por favor. Vamos ler esse parágrafo com atenção. Eu vou ler aqui enquanto você vai vendo aí na tela. Então é o 1673, o parágrafo do Catecismo, que diz assim: quando a Igreja pede publicamente e com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus praticou, e é dele que a Igreja obtém o poder e encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, faça o exorcismo na celebração do batismo, por exemplo. Não podemos esquecer, hein? Toda celebração do batismo tem esse momento do exorcismo. O exorcismo solene, por exemplo, chamado como grande exorcismo, aí é outra coisa, né? Só pode ser feito por um presbítero, por um padre, e ainda com licença do bispo. Então, somente os padres, na qual tiveram uma autorização direta do seu bispo, que podem exercer o ministério de exorcista, chamado grande exorcismo ou exorcismo solene. Deve proceder-se a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas para a igreja. Porque existe um documento, aliás, mais que um documento na igreja, que ensina qual tipo de regra seguir, por exemplo, para a oração do exorcismo. O exorcismo tem por fim, continuando, expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico. Isso em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Já entrando na questão do livro e do programa de hoje. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo as doenças psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica mesmo, e não de uma doença, diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1673. Quer dizer, não é qualquer pessoa que pode fazer o exorcismo, existe todo um preparo e uma condição específica para isso. Exato. O próprio ritual do exorcismo e o Código de Direito Canônico já prevê isso, né? Existem as qualificações necessárias para um sacerdote poder ser nomeado como exorcista. Ele pode ser nomeado um exorcista por um tempo ou para um caso específico. No bloco anterior, o senhor explicou as ações extraordinárias do demônio, né? Aquilo que vai além da tentação, pois a tentação faz parte da ação ordinária. Todo mundo sofre a tentação. E a gente só vai parar de sofrer quando chegar a nossa hora, né? Agora, essas ações extraordinárias, em que ocasião? Como perceber que aquela pessoa deve ser indicada por um exorcista, por exemplo? Na verdade, né, as atividades extraordinárias, o correto, seria no mínimo que um sacerdote, independente de ser exorcista ou não, pudesse acompanhar o fiel que está sofrendo esse tipo de influência maligna. Certo. Porque ele vai precisar contribuir no processo de discernimento para poder encaminhar o caso, ou para um sacerdote exorcista, caso a diocese tenha um sacerdote exorcista, ou para o bispo, porque todo bispo é exorcista. O ministério do exorcismo está ligado direto, então, à ação do bispo, e ele vai direcionar o padre que ele achar correto para cada ocasião. Exatamente. Ele pode nomear o próprio pároco para aquele caso, ou caso haja um sacerdote exorcista oficial, encaminhar para esse sacerdote. Entendi. E o centro da nossa conversa aqui, do nosso tema de hoje, que é o livro que o senhor escreveu. Aliás, deixa eu mostrar aqui a capa do livro mesmo, aqui para a câmera aqui mais de pertinho. Esse livro aqui, Demonologia e Psiquiatria, que é a obra do irmão Alexandre Mazzali, que a gente está comentando desde o primeiro programa, desde o início do programa, que foi, então, o trabalho de conclusão da Faculdade de Teologia que o irmão Alexandre fez lá na Faculdade de São Bento de São Paulo, né? Como é que chama? Qual é o subtítulo do livro? Demonologia e Psiquiatria do Real ao Imaginário. Do Real ao Imaginário, interessante. Aproveitando aqui o gancho do subtítulo, como que a gente pode começar a entender, né, ou começar a tentar entender, alguém que está assistindo o programa aqui agora, pode pensar, puxa vida, mas tem um caso X do fulano que eu conheço, ou na minha família. Como é que a gente pode começar a entender quando alguém sofre de um mal físico, mental, um distúrbio mental, ou quando talvez ali possa ser uma ação extraordinária do demônio? Que caminho a gente deve percorrer? Olha, o demônio sempre é a última hipótese. Nós devemos eliminar hipóteses. Então nós vamos percorrer um caminho, né, que seja, digamos assim, mais da ciência, para poder eliminar todas as hipóteses. Para que, por fim, não obtendo sucesso na ciência,
para sanar a situação, aí sim recorrer ao sacerdote. Porém, nesse período de eliminar hipóteses, é importante que, diante da desconfiança, a pessoa seja acompanhada por um diretor espiritual. Então, por exemplo, o primeiro passo, se alguém tiver um caso na família ou alguém que esteja sofrendo com isso, o primeiro passo é procurar primeiro o sacerdote? Primeiro o sacerdote, para que, diante do acompanhamento médico, o sacerdote já possa ir acompanhando a pessoa. E se ele chegar, por exemplo, pode acontecer, de alguém dentro da igreja de que não tenha talvez o preparo ideal para esse assunto, e a pessoa falar, puxa vida, mas não existe mais essa coisa de possessão demoníaca, isso é coisa do passado, isso é coisa da Idade Média, isso aí tem que tratar com psicólogos, com psiquiatras, psicanalistas, etc. E vamos dizer assim, menosprezar um problema. O que a pessoa tem que fazer depois disso? Ela precisa procurar o bispo, não é? Porque o bispo é o exorcista por excelência da diocese. Então, se ela não conseguir encontrar uma ajuda no seu pároco, ou num pároco que ela conheça, que seja mais próximo, não sendo dela ali por opção, ela procura o bispo. Né? Porque o bispo, como pai da diocese, como pastor ali na diocese, ele vai poder ajudá-la nesse processo de discernimento e até mesmo encaminhar para um sacerdote que ele mesmo entenda estar preparado para ajudar essa pessoa. É claro, gente, o exorcismo solene é uma oração que a igreja faz, que o sacerdote, autorizado pelo bispo, vai fazer diante daquela parte do ministério sacerdotal onde ele age na pessoa do próprio Cristo, em persona Christi ele age. Ele vai dizer ao demônio, eu te ordeno, ele vai dizer palavras diretas, se houver, inclusive, a manifestação mais rara no caso de possessão, como o irmão já comentou. Os leigos e outros sacerdotes que não têm autorização específica para fazer isso, se de repente se depara diante de um caso que está desconfiado que pode ser ação demoníaca, o que deve fazer? Rezar por libertação. Não é? O padre ou o leigo preparados podem rezar por libertação, que é aquilo que nós costumamos ver muito dentro da renovação carismática. Certo. Né? Onde se estende a mão e reza pela pessoa, mas não se dirigindo diretamente ao demônio, de forma imperativa. Vai se dirigir a Deus, rogar a Deus, para que Deus possa vir em auxílio àquela pessoa que está se sentindo atormentada, perturbada, para que Deus possa ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Uma situação dessa deve gerar medo nas pessoas que estão em volta? Naturalmente gera, mas não deve gerar. Por quê? Porque, veja, nós estamos lá não em nosso nome, nós estamos lá em nome de Cristo. E a própria Sagrada Escritura nos diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, uma vez que nós estamos devidamente preparados, isso é muito sério, isso precisa ser pontuado. Né? Precisamos estar preparados, isso indica o quê? Vida sacramental em dia, confissão, Eucaristia, busca real por uma vida de santidade, né? Uma busca sincera de viver o Evangelho, que é o que nos dá autoridade de poder lutar contra o mal. Pode acontecer, o senhor já ouviu algum caso, já ouviu falar de algum caso, de alguém que não necessariamente é um padre exorcista, porque nós já entendemos que o exorcismo é um caso um pouco mais raro, mas ele existe e requer uma condição especial onde a igreja vai indicar um sacerdote para atender aquele caso. E a oração de exorcismo, chamada exorcismo solene, não é uma brincadeira, uma coisa séria que deve ocorrer em algumas ocasiões. Mas esse tipo de reuniões de oração, seja de qualquer linha dentro da igreja, onde as pessoas vão rezar e pedir a Deus a libertação de uma pessoa que teoricamente esteja sofrendo de algum aspecto extraordinário ou até ordinário da ação demoníaca. Uma pessoa que está sofrendo, que está, enfim, alguma situação específica. Não pode correr o risco do ministro, do fiel leigo ou até mesmo consagrado e até ministro ordenado, de falar, puxa vida, chegou a minha hora de brilhar, né? Eu tenho aqui um caso para atender e eu vou pedir a Deus, vou me confessar e vou lá expulsar o demônio, porque afinal de contas eu sou um grande cristão. Esse risco ocorre? É um orgulho que pode atrapalhar nesse tipo de ministério? Com certeza. Né? O risco do orgulho, que na verdade já é uma artimanha do demônio, para que a pessoa, na hora da oração, ela já não tenha a autoridade espiritual necessária para ser exercida ali. E os santos da igreja, muitos santos sofreram ataques diretos do demônio, né? E a gente chega à conclusão, me parece que quando mais perto a pessoa está de Deus, vivendo uma vida piedosa, buscando a santidade, etc., mais ela vai sofrer com esse tipo de tentação ou não necessariamente isso é uma regra? É uma regra, é uma regra. Não é? A partir do momento que nós queremos nos aproximar mais de Deus, nós temos que nos preparar.
Livro do Eclesiástico, capítulo 2. Se quiseres servir ao Senhor, prepara a tua alma para a provação. Né? Então, veja, à medida que nós nos aproximamos de Deus, é lógico que o demônio não vai ficar assistindo isso acontecer. Ele vai querer atravessar como divisor, como adversário, que o próprio nome significa, não é? Ele vai querer o que? Impedir essa aproximação de acontecer. Quanto mais uma alma está unida a Deus, mais o demônio perde. Então, ele vai tentar de diversas maneiras afastar essa pessoa. Tivemos santos dentro da igreja que foram possuídos pelo demônio. Por exemplo? Santa Maria Madalena de Pazzi, ela foi possuída pelo demônio. Nós temos outros santos que sofreram ataques fortíssimos do demônio, como São Cura d'Ars, como São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São Cupertino, né, e São Bento, né, e tantos outros santos que sofreram ataques, agressões. Né? Santa Gema Galgani. Ela também foi possuída. Santa Gema Galgani chegou a ser possuída. Santa Gema Galgani, possuída, não sei dizer agora, né, mas ela sofreu assim agressões a ponto dos ossos se deslocarem. Puxa vida. Quer dizer, um fenômeno realmente extraordinário. É uma infestação pessoal, uma ação extraordinária do mal. Santo Antão. Santo Antão, né, ele pediu uma graça especial para Deus e Deus deu, né, de deixar o demônio aparecer para ele. E Deus deixou, e ele rolou com o demônio na areia do deserto. É engraçado que em algumas ocasiões, depois de já acostumado com essa ação, Santo Antão chega aqui a menosprezar a ação do demônio. Tá bom, demônio, você está aqui, mas eu vou dormir que eu estou com sono. Né? Chega num grau de santidade, de confiança em Deus que a gente só vê nos santos. Né? A gente só vê nos santos. Bom, enfim. Mas voltando aqui ao assunto da questão da saúde mental, que é o livro que o senhor estudou. No livro, o senhor explica alguns casos e dá exemplo, por exemplo, de tipo de doenças e distúrbios mentais que podem ser confundidos com possessão? Com certeza, né? Os transtornos e a própria esquizofrenia e os transtornos que derivam da esquizofrenia, que são chamados de esquizotípicos, não é? Eles podem, né, desenvolver sintomas muito semelhantes aos sintomas não só da possessão, mas dos outros tipos de atividade demoníaca, como, por exemplo, ver algo que só a pessoa está vendo, escutar vozes, não é? Ter determinados tipos de sensação de toque no corpo, né, que essas pessoas, por causa do transtorno, elas podem vir a desenvolver. Existe até mesmo um transtorno chamado transtorno de possessão. Por quê? Porque os sintomas são praticamente idênticos. Isso está classificado no Código Internacional de Doenças? Sim, sim, está classificado. Que interessante. Quer dizer, essas atividades onde a pessoa acredita que ouve vozes, não necessariamente ela ouve realmente vozes, mas devido à sua doença, ao seu distúrbio, ela acredita que ouve vozes, é muito fácil ser confundido, por exemplo, com uma ação demoníaca que pode ouvir vozes, é isso? Exato. E aí a dificuldade de você provar uma possessão. Porque como a ação do demônio ela não é sobrenatural, ela é préternatural, não é? As doenças podem produzir fenômenos idênticos àquilo que o demônio produz na pessoa. Explica melhor isso. Qual que é a diferença de sobrenatural e préternatural? Sobrenatural é só Deus. Certo. Sobrenatural é o milagre, o demônio não tem esse poder. Não é? O demônio é criatura. Criatura alguma pode realizar milagre. Não é? Então o demônio ele está abaixo, ele está acima do natural, mas abaixo do sobrenatural. Então ele está no préter. Quer dizer, pode usar elementos da própria ação física que dá a impressão que seja sobrenatural, por exemplo, é isso? Exatamente. Tanto é que tudo aquilo que o demônio produz de coisa que aos nossos olhos são extraordinários, a parapsicologia explica. O que é a parapsicologia? A parapsicologia, ela é uma espécie de ciência ainda não reconhecida, ela reclama o nome de ciência, mas ainda ela não foi reconhecida. Não é que ela tenta provar, né, mas nunca conseguiu provar nada, esse que é o problema. Né? Ela nunca conseguiu demonstrar, por isso que ela ainda não foi reconhecida oficialmente como ciência. Alguns fenômenos que a mente produz. Esse tipo de fenômeno que a mente produz é campo da ciência. Né? Por isso que a parapsicologia entra aí como esse ramo, tentando estudar esse tipo de fenômeno. Mas ele pode ser um fenômeno, eu ia usar sobrenatural, mas agora já explicou que não é sobrenatural. Mas ele pode ser algum tipo de fenômeno que, ao olhar humano, vai além da natureza, certo? Exatamente. E a pessoa indicada para entender e discernir tudo isso é um sacerdote? É um sacerdote devidamente preparado e, lógico, na colaboração, né, de um profissional cristão na área da saúde mental. E esses profissionais costumam auxiliar exorcistas, por exemplo? É comum esse tipo de ação?
É comum, né, quando nós temos psiquiatras que são cristãos de fato, que acreditam na possibilidade da ação demoníaca, eles colaborarem com os sacerdotes exorcistas no diagnóstico da possessão diabólica. Quer dizer, a pessoa que está sofrendo de algum malefício profundo da ação demoníaca, o remédio não vai tirar a ação do demônio naquela ocasião. O remédio não vai fazer efeito contra o demônio. Com certeza. Mas me parece que as duas áreas, a área científica e a área religiosa, devem caminhar junto para auxiliar essa pessoa, não é isso? Seria o ideal? O ideal seria isso. A dificuldade hoje é nós encontrarmos profissionais na área da saúde mental que creem nessa possibilidade. Então, com essa dificuldade, talvez possa acontecer o extremo dos dois lados. Vou dar um exemplo, o senhor me disse que nos seus estudos o senhor se deparou com isso. Algum profissional da saúde mental, seja médico, psiquiatra ou psicólogos, ou até psicanalistas, que excluem a possibilidade religiosa e espiritual a ponto de ser 880. O demônio não existe e tudo será resolvido apenas no campo de vista da ciência. E, por outro lado também, alguém que esteja inserido na igreja e dizer, olha, também não dou valor para as ciências e nem para a psiquiatria, não conheço nada disso, tudo é ação demoníaca e acaba acontecendo esse extremismo dos dois lados. É comum isso? É muito comum. E daí o que acontece? A pessoa, na verdade, que sofre, ela continua prejudicada. Né? Porque se ela não encontra, né, um profissional que abre campo, que dá margem, né, para poder investigar mais a fundo a situação da pessoa com relação à atividade do demônio, a pessoa ela é dopada e o problema dela não resolve. Ela vai continuar com aquilo, porque remédio não tira de demônio. Não é? Por outro lado, se a pessoa ela está sofrendo algum tipo de patologia, algum tipo de transtorno, as orações de exorcismo ou de libertação não vão colaborar para a melhora dela também. Não é? Entendi. Então ela precisa caminhar em conjunto, numa linha de colaboração, de cooperação no processo de discernimento, para que de fato a cura possa ser completa. Estou conversando com o irmão Alexandre Mazzali, da Diocese de Jundiaí, que escreveu esse livro, Demonologia e Psiquiatria.